Milagre comprovado, jovem livre de insuficiência hepática, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, onde morávamos. Eu, minha esposa e nossos 2 filhos, Daniel, de 19 anos, e Ana, de 15, estávamos nos preparando para mais uma reunião na congregação. Daniel, nosso filho mais velho, sempre tinha sido um jovem saudável, cheio de energia, que adorava ajudar nas tarefas da casa e participar das atividades da igreja. Nunca tivemos motivo para nos preocupar com a saúde dele. Mas naquela semana, algo começou a mudar. Tudo começou com um cansaço fora do comum. Daniel, que sempre acordava disposto, passou a reclamar de uma fraqueza que não passava. No início, pensamos que fosse apenas o desgaste dos estudos e do trabalho, já que ele ajudava em uma pequena oficina mecânica durante a semana. Mas os dias foram passando e o cansaço só aumentava. Ele começou a perder o apetite e sua pele, antes rosada, foi ficando amarelada. Minha esposa, Maria, foi a primeira a notar a mudança. Seu olho está amarelo, filho, ela disse uma manhã, enquanto ele se preparava para sair. Daniel olhou no espelho e ficou assustado. Parece que estou com icterícia, ele falou, preocupado. Naquele momento, um frio percorreu meu corpo. Sabia que alguma coisa não estava bem. Levamos Daniel ao médico na mesma semana. O profissional, depois de examinar e pedir alguns exames, nos deu a notícia que abalou nossa família. Seu filho está com uma insuficiência hepática aguda. O fígado dele não está funcionando como deveria, e os níveis de bilirrubina estão muito altos. Precisamos interná-lo imediatamente para fazer mais exames e iniciar o tratamento. As palavras do médico ecoaram em minha mente como um trovão. Como isso poderia estar acontecendo? Daniel era tão jovem, tão saudável. Minha esposa chorou em silêncio no caminho para o hospital, enquanto eu tentava manter a calma, mas por dentro, meu coração clamava a Deus: Senhor, o que está acontecendo com o meu filho? Por que isso? A internação foi um dos momentos mais difíceis que já passamos. Ver Daniel deitado naquela cama de hospital, com soro no braço e uma expressão de dor no rosto, partiu meu coração. Os médicos explicaram que a insuficiência hepática poderia ter várias causas: uma infecção viral, uma reação a algum medicamento ou até mesmo algo mais grave, como uma doença autoimune. Mas naquele momento o mais importante era estabilizar o quadro dele. Os exames continuaram, e os resultados foram chegando aos poucos. O fígado de Daniel estava muito inflamado, e as enzimas hepáticas estavam em níveis alarmantes. Os médicos falavam em termos técnicos, mas eu só conseguia pensar em uma coisa: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Não deixe que ele sofra. Dá um jeito, Senhor. Os dias no hospital foram de muita angústia. Daniel sentia dores fortes no lado direito do abdômen, náuseas constantes e uma fraqueza que o impedia até de levantar da cama. Minha esposa e eu nos alternávamos para ficar ao lado dele, enquanto Ana, nossa filha, ficava em casa com os irmãos da igreja, que não nos deixaram sozinhos nem por um instante. As orações começaram a subir dos corações dos servos de Deus. Os irmãos da congregação se reuniram em nossas casas, nas reuniões, e até mesmo em pequenos grupos nas ruas para clamar a Deus pela vida de Daniel. Lembro-me de uma noite em que, depois de mais um dia difícil no hospital, um grupo de irmãos mais velhos veio até a porta do quarto de Daniel e orou com tanta fé que as lágrimas escorriam de seus rostos. Um deles, o irmão José, um homem de muita experiência na fé, colocou a mão na porta e disse: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se os homens não podem fazer nada, o Senhor pode. Curai este jovem em nome de Jesus. Aquelas palavras me deram uma pequena esperança em meio ao desespero. Mas a situação de Daniel só piorava. Os médicos nos chamaram para uma conversa séria. A situação do fígado dele está crítica. A inflamação está muito avançada, e há risco de falência total do órgão. Se isso acontecer, a única opção será um transplante, e mesmo assim, não há garantias. Minha esposa desabou em pranto. Eu me senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como poderíamos enfrentar isso? Onde estava Deus em meio a tudo aquilo? Naquela noite, enquanto Daniel dormia, eu me ajoelhei ao lado da cama e chorei como nunca havia chorado antes. Senhor, eu não tenho forças para isso. Se o Senhor quiser levar meu filho, eu não vou entender, mas peço que, se for da tua vontade, o cure. Não deixe que ele sofra assim. Dá um sinal, Senhor. Mostra que o Senhor está aqui. Foi uma oração de dor, de desespero, mas também de entrega. No dia seguinte, enquanto aguardávamos mais um exame, um dos médicos, que até então havia sido muito sério, se aproximou de mim e disse: Olha, eu não costumo falar isso, mas seu filho tem algo que não consigo explicar. Os exames mostram que o fígado dele está muito ruim.
mas ele ainda está consciente, ainda está lutando. Isso não é comum em casos assim. Tem algo diferente aqui. Aquelas palavras me fizeram lembrar das orações dos irmãos. Seria possível que Deus estivesse ouvindo? Seria possível que mesmo em meio àquela tempestade, ele estivesse agindo? Naquela mesma tarde, enquanto minha esposa lia a Bíblia ao lado de Daniel, ele começou a sentir uma dor muito forte. Os enfermeiros vieram correndo e os médicos foram chamados. O quadro parecia estar se agravando. Mas, de repente, Daniel abriu os olhos e disse: Mãe, eu tive um sonho agora. Sonhei que um homem de roupa branca estava ao meu lado e colocou a mão na minha barriga. Ele disse: Não temas, tudo vai passar. Minha esposa olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Sabíamos que aquele sonho não era comum. Era uma mensagem. Era Deus falando com o nosso filho. A partir daquele momento, algo começou a mudar. As dores de Daniel começaram a diminuir. Os exames seguintes mostravam que, embora ainda estivesse grave, os níveis de bilirrubina haviam parado de subir. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é normal, disse um deles. Parece que o corpo dele está respondendo a algo que não conseguimos explicar. Eu sabia o que era. Era a mão de Deus. Era a resposta às nossas orações. Os irmãos da congregação continuaram orando, e cada vez que alguém nos visitava, trazia uma palavra de ânimo, um versículo, uma promessa de Deus. Lembro-me do irmão Pedro, um homem simples, mas de grande fé, que segurou minha mão e disse: Irmão, Deus não nos desampara. Ele ouve o clamor do seu povo. Vamos continuar orando, porque a vitória está próxima. Os dias se passaram, e aos poucos Daniel foi melhorando. A icterícia começou a desaparecer, a dor diminuiu, e ele voltou a comer. Os médicos que antes falavam em transplante, agora diziam que o quadro estava se estabilizando. É como se o fígado dele estivesse se regenerando, disse um deles, incrédulo. Sabíamos que era um milagre. Não havia outra explicação. Deus havia ouvido nossas orações e tocado no corpo do nosso filho. Uma semana depois, Daniel recebeu alta. Os médicos ainda não entendiam completamente o que havia acontecido, mas disseram que ele poderia voltar para casa, desde que continuasse o acompanhamento. Quando saímos do hospital, Daniel abraçou minha esposa e eu com tanta força que quase nos derrubou. Pai, mãe, eu sei que foi Deus. Eu senti a presença dele ali. Não tenho dúvidas. E nós também não tínhamos. Aquela era uma vitória que só poderia ser atribuída ao Senhor. O retorno para casa foi emocionante. Os irmãos da congregação nos esperavam com cânticos de gratidão. Muitas lágrimas foram derramadas naquele dia, não de dor, mas de alegria. Daniel, que havia saído de casa fraco e doente, voltou com um testemunho de fé e de milagre. Nas reuniões seguintes, ele mesmo contou o que havia passado, como Deus o havia sustentado e como as orações dos servos de Deus haviam sido ouvidas. Muitos se emocionaram, e a fé de todos foi fortalecida. Hoje Daniel está completamente curado. Os exames não mostram mais nenhum sinal de problema no fígado. Os médicos disseram que era um caso raro, quase inexplicável pela medicina. Mas nós sabemos a verdade, foi Deus. Foi a misericórdia dele, foi a fé dos irmãos, foram as orações que subiram como incenso aos céus. Aquela experiência nos ensinou que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está presente. Ele ouve, ele age, ele cura. Não temos palavras para expressar nossa gratidão. A cada manhã, quando vemos Daniel saudável, trabalhando, participando das reuniões, nosso coração se enche de louvor. Aquela prova foi difícil, mas nos aproximou ainda mais de Deus e dos irmãos na fé. Aprendemos que quando tudo parece perdido, é hora de nos ajoelharmos e clamarmos ao Senhor. Ele nunca nos abandona. Ele é fiel. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os que o lerem. Que possamos confiar em Deus em todas as coisas, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa força, o nosso médico. Que as provas que passamos sejam oportunidades para glorificarmos o seu nome, porque no final, a vitória é dele. E a Ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. Daniel não foi o único que sentiu o poder de Deus naquela prova. Sua mãe, Irmã Maria, passou noites em claro, orando de joelhos no quarto, com a Bíblia aberta e o coração quebrantado. Ela lembra que em certos momentos a angústia era tão grande que as palavras não saíam, só lágrimas. Mas mesmo assim, ela persistia, porque sabia que Deus ouve até o gemido que não tem voz. Uma noite, enquanto clamava, sentiu uma paz tão profunda que soube, sem dúvida, que o Senhor havia ouvido suas súplicas. Não era uma esperança vã, era uma certeza que veio do Espírito. No dia seguinte, ao visitar Daniel no hospital, ela viu que, apesar da fraqueza, os olhos dele brilhavam diferente.
Ele mesmo disse: Mãe, eu sonhei que um homem de vestes brancas me tocou e disse: Levanta porque teu Deus não te esqueceu. Ela não contou a ninguém na época, mas guardou aquilo no coração, sabendo que era uma confirmação. Os irmãos da congregação também foram instrumentos nas mãos de Deus. O irmão João, um homem simples, mas de muita fé, todos os dias antes do trabalho passava na casa de Daniel para orar com a família. Ele não tinha palavras bonitas, mas falava com o coração: Senhor, o Senhor conhece a nossa dor. O Senhor sabe que este jovem é útil na sua obra. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia que pedimos. Restaura a saúde dele, para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. E assim, com fé sincera, muitos clamaram. Até as crianças da escola dominical, sem entender bem a gravidade, oravam com suas palavrinhas: Jesus, cura o irmão Daniel, por favor. E Deus, que não despreza a oração dos pequeninos, ouviu também aqueles pedidos. Os médicos no início não davam muita esperança. Um deles, depois de examinar os resultados, chamou a família em particular e disse que o caso era grave, que o fígado de Daniel estava muito comprometido e que, se não houvesse uma melhora rápida, a única saída seria um transplante, algo que na situação deles, seria quase impossível. Mas a irmã Maria, com lágrimas nos olhos, apenas respondeu: Doutor, nós confiamos em Deus. Ele é quem tem a última palavra. O médico respeitoso não discutiu, mas deve ter pensado que era só uma questão de tempo. Porém, Deus tinha outros planos. Naquela semana, enquanto Daniel ainda estava internado, um grupo de irmãos se reuniu na casa da irmã Clara para uma vigília de oração. Eram poucas pessoas, mas com o mesmo propósito: interceder pela vida daquele jovem. Cantaram hinos, leram salmos e por horas ficaram de joelhos. Em certo momento, a irmã Clara, que era uma mulher de muita oração, sentiu um peso no espírito e começou a clamar em voz alta: Senhor, tu que abristes o mar vermelho, que fizeste o sol parar para Josué, que ressuscitaste Lázaro, tu és o mesmo Deus. Não há impossível para ti. Aqueles que estavam presentes sentiram uma unção tão forte que alguns choraram sem conseguir parar. No dia seguinte, quando foram visitar Daniel, ele mesmo contou que naquela mesma hora da oração, havia sentido um calor estranho no corpo, como se uma mão invisível estivesse passando sobre ele. Os exames feitos logo depois começaram a mostrar uma melhora inexplicável. Um detalhe que poucos sabem é que, durante aquele tempo, Daniel teve um sonho que marcou sua vida. Ele viu-se em um lugar escuro, como um deserto, e de repente uma luz brilhou à sua frente. Uma voz disse: Filho, por que duvidaste? Ele quis responder, mas não conseguiu. Então a voz continuou: Minha graça te basta. Eu sou contigo. Quando acordou, apesar da fraqueza, sentiu uma paz que não vinha dele mesmo. Contou isso só para sua mãe e para o irmão mais velho na fé, que o orientou: Isso é o Senhor falando contigo. Não é hora de desanimar, mas de confiar. E assim, mesmo nos dias mais difíceis, Daniel se apegou àquelas palavras. Os dias foram passando, e a cada novo exame, os médicos ficavam mais surpresos. Isso não é normal, disse um deles, coçando a cabeça. Os níveis estão melhorando de uma forma que não conseguimos explicar. A família só sorria e dizia: É Deus. Até que em uma consulta, o médico que acompanhava o caso desde o início olhou para Daniel e falou sério: Olha, não sei o que aconteceu, mas você está curado. Seu fígado está funcionando como se nunca tivesse tido problema. Daniel então, com voz firme, respondeu: Foi Deus quem me curou, doutor. Não foi a medicina, foi ele. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: Seja o que for, continue assim. Quando Daniel voltou para as reuniões, muitos irmãos choraram ao vê-lo de pé, cantando os hinos com voz forte. Ele mesmo deu o testemunho na frente de todos, sem vergonha, contando como Deus o havia sustentado. Irmãos, disse ele, eu pensei que não ia sair daquela cama. Mas Deus me mostrou que a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não merecia, mas ele teve misericórdia. Depois disso, muitos que estavam passando por provas se aproximaram dele pedindo oração. E Daniel, que antes era tímido, agora falava com uma autoridade que não era dele, mas do Espírito que nele habitava. Sua mãe, Irmã Maria, sempre diz que aquele milagre não foi só a cura do corpo, mas a transformação da vida de Daniel. Antes ele era um jovem que ia às reuniões, mas não se entregava de todo. Depois da prova, tornou-se um servo dedicado, sempre pronto a ajudar, a visitar os doentes, a falar de Deus para quem precisava. O Senhor não só me deu a saúde, ele costuma dizer, mas me deu um coração novo. E isso, para a família e para a congregação, é o maior milagre. Ver um jovem que poderia ter se perdido no desânimo, agora firme na fé, sendo usado por Deus.
Até hoje, quando alguém na congregação passa por uma enfermidade, Daniel é um dos primeiros a ir orar. Ele não fala muito, mas quando impõe as mãos, é com uma fé que contagia. Uma vez, uma irmã mais idosa que sofria com dores nas costas há anos, pediu que ele orasse por ela. Daniel apenas disse: "Irmã, o mesmo Deus que me curou pode te curar também." E orou com simplicidade. No domingo seguinte, a irmã veio lhe agradecer emocionada. "Filho, desde aquela oração, a dor foi embora. Não sinto mais nada." Daniel só sorriu e disse: "Não foi eu, foi Deus. A ele seja a glória." Esse testemunho também serviu para fortalecer os que estavam fraquejando na fé. Um irmão que há tempos não ia mais às reuniões porque tinha se desanimado com problemas na família, ouviu o relato e voltou. Se Deus fez isso por Daniel, ele disse, por que não pode mudar a minha vida também? E assim, muitos foram incentivados a buscar mais a Deus, a não desistir, a confiar que Ele ainda opera milagres. A família de Daniel guarda até hoje os exames antigos, aqueles que mostravam a gravidade da doença, como um lembrete de que Deus é fiel. Às vezes, quando algum visitante duvida do poder de Deus, eles mostram aqueles papéis e contam a história. Não é para se gloriar, mas para que outros saibam. O Deus que operou na vida de Daniel é o mesmo que ouve nossas orações hoje. Ele não mudou. E Daniel? Ele segue sua vida trabalhando, servindo a Deus, casou-se com uma irmã na fé e agora tem um filho. Sempre que pode, conta essa história para o menino, para que ele cresça sabendo que o Deus de seus pais é um Deus que faz milagres. Um dia ele diz: "Quando meu filho passar por provas, quero que ele lembre, o mesmo Deus que me curou está com ele também." Que este testemunho nos ensine que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Que nos ensine a não murmurar, mas a orar. A não desanimar, mas a confiar. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Que possamos, como Daniel, dizer com convicção: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." E que em todas as coisas, demos glória a Ele porque só Ele é digno. Que Deus abençoe a todos os que lerem esta história. Que Ele fortaleça a fé de cada um para que nas provas, possamos dizer como Jó: "Mesmo que Ele me mate, nele esperarei." Porque no final, a vitória é dele. E a Ele seja toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.